Meus queridos amigos, quero saudar a todos, agradecer pela assistência, pela audiência, pelo estudo que estamos fazendo, a lição número 7, que fala sobre relacionamento e cura e descanso. E a parte de terça-feira fala sobre perdoar ou esquecer. Quando nós perdoamos, nós esquecemos? Na verdade, não. Perdoar significa a pessoa não se sentir mais assim ferida por aquilo que lhe causou o grande problema. Esquecer, quando a pessoa sofre, é amnésia. A pessoa sofreu um grande problema, alguém lhe deu um prejuízo, alguém causou dor emocional e a pessoa esquece? Não. Simplesmente a pessoa não esquece, a pessoa aceita, e isso significa que ela está curada emocionalmente. No livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, existe uma história interessante onde o personagem central ele foi acusado injustamente por falsos amigos, 3 falsos amigos. E por causa disso, ele foi jogado na prisão por 12 anos. No dia do casamento dele, ele foi preso. Ficou 12 anos preso de forma injusta. Perdeu o casamento, perdeu a sua juventude, perdeu seus bens, perdeu tudo. O homem saiu de lá, ele conseguiu fugir. E da fuga dele, ele disse: eu vou me vingar de cada um daqueles que fizeram mal para mim. Os 3 principalmente que me acusaram injustamente. E ele foi atrás de um por um. E se vingou de um por um, estragou a vida dos 3. Mas quando terminou a sua tarefa, ele se sentiu desiludido. Não conseguiu se curar daquilo que o consumia. E ele disse: e agora? Eu acabei com a vida dos 3, mas eu continuo vazio do mesmo jeito. Não tenho sossego. Sabe por quê? Porque existe uma fórmula mais imperiosa do que a pessoa se vingar. É perdoar. Perdoar é o que Deus providenciou para que o ser humano pudesse assim sobreviver diante da inquietação, da culpa, do remorso, da amargura. O perdão é a capacidade que a pessoa tem de não esquecer, mas simplesmente não sofrer mais por aquilo que lhe aconteceu. E podemos dizer que é a oportunidade que Deus nos dá para que nós não tenhamos ressentimento nem desejo de vingança. Por isso que Deus diz assim: não vos ireis, minha é a vingança. Deus diz: deixa comigo que a vingança será minha. E é Deus então que providencia com que a pessoa tenha a consequência natural daquilo que fez contra os outros. Quando nós perdoamos, nós escolhemos fazer isso assim, de forma pessoal. Uma cientista do comportamento humano entrevistou mais de 12 mil pessoas que foram vítimas do Holocausto de Hitler. E essas pessoas, elas estavam vivendo bem. E o grande segredo foi, elas tomaram a decisão de esquecer tudo que haviam sofrido de maus tratos. Eles viram parentes sendo mortos, eles viram amigos sendo trucidados pelas tropas de Hitler nos campos de concentração. Mas essas pessoas, ao serem resgatadas, elas tinham inicialmente um desejo de vingança muito grande, mas elas escolheram perdoar. E isso fez com que elas tivessem descanso emocional, descanso interior, para que pudessem continuar e tocar a vida. Quando a pessoa se amargura e se fecha no seu mundo, remoendo injustiças sofridas, na verdade a pessoa começa a nutrir um desejo de vingança, um desejo de que o mal aconteça para aquela pessoa que fez o mal para ela, aquilo que o ofensor produziu, a pessoa começa a remoer um sentimento de vingança. Isso torna a vida da pessoa pior do que aquilo que o ofensor fez. Por isso, existe a expressão de Hebreus 12, verso 15, diz o seguinte: tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Se existe uma coisa ruim na vida de uma pessoa, é a raiz de amargura. Quantas pessoas têm doenças psicossomáticas por causa da amargura nutrida? Muitas vezes a pessoa sofre até um câncer. Eu conheci minha igreja uma moça linda que conheceu um rapaz bonito na igreja, os dois se casaram, faziam programas maravilhosos, era um casal maravilhoso. Ela descobriu que ele tinha 3 amantes. Gente, essa moça, ela se desiludiu de tal forma com o relacionamento que ela nunca mais teve nenhuma pessoa ao lado dela. Ela criou os filhos na amargura, no sentimento de raiva contra aquela pessoa que assim destruiu a vida dela de forma emocional.
destruiu o casamento dela. E depois, quando ela estava com 50 anos de idade, já 30, assim, uns 28 a 30 anos já separada, ela descobriu que tinha um câncer. E o médico disse: olha, esse câncer é proveniente de alguma amargura que a senhora guardou do passado. E ela confessou: realmente, meu ex-marido é a pessoa que eu mais odeio nesta vida. O médico disse: então, minha querida, a maioria das doenças degenerativas estão relacionadas com, assim, problemas de amargura que a pessoa não conseguiu superar. O sentimento de perdão não foi liberado. E a pessoa então nutre aquele sentimento assim de amargura, de ódio, assim, de desespero. Por que fez isso comigo? Eu não merecia isso de forma nenhuma. Eu me dei por inteiro, por inteira. Eu dei tudo de mim. A pessoa fez isso comigo. Eu confiei naquela pessoa. Era o meu sócio. Eu dei de tudo, fiz o melhor. A pessoa me traiu. Então esse sentimento cria uma raiz de amargura. O apóstolo Paulo diz: cuidado, irmãos, para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e assim destrua a sua vida e contamine outras pessoas. A pergunta número 4 é: quando perdoamos, o que acontece? De acordo com Mateus 18, 21 a 35. Jesus falou sobre perdão. E Mateus 18 diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que ele errar contra mim? Até 7. Jesus disse: não te digo que é apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, ele foi apresentado um homem que ele devia 10 mil talentos. E não tendo esse homem com que pagar o seu débito, o rei mandou que ele fosse vendido, tanto ele quanto a esposa e os filhos e os seus bens, para que pudesse pagar a dívida. E aquele servo, prostrando-se, reverenciava o rei, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, tem piedade de mim, e eu tudo te pagarei. Então o rei, movido de compaixão, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. O rei perdoou 10 mil talentos. E esse homem encontrou um conservo seu que lhe devia 100 dinheiros, uma quantidade pequena. E o devedor, prostrando-se aos seus pés, e rogava: seja generoso comigo, e eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis saber, e mandou prender esse homem na prisão até que pagasse a dívida. Vendo isso, algumas pessoas foram declarar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o rei chamou aquele servo à sua presença e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro que pediu misericórdia para você e você não teve misericórdia? E indignado, o rei o entregou aos cobradores para que ele sofresse até que pagasse tudo o que devia. E Jesus completou dizendo: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Olha que Jesus foi profundo nessa explicação, hein? O que Jesus disse a respeito do perdão? Resposta: quando perdoamos, temos a certeza de que Deus também perdoa os nossos pecados. Quando perdoamos as pessoas, talvez elas nem mereçam. E isso significará o exercício da graça, da mesma forma que Deus nos perdoa e nós não merecemos. Isso é uma verdade. Se você quiser ser perdoado por Deus, tem que aprender a perdoar as pessoas também. Havia um homem que tinha uma filhinha dos seus 3 aninhos. Toda vez que ele chegava em casa, a menininha abria o portão e corria ao encontro do pai para dar-lhe um abraço. O outro vizinho, que tinha uma chácara, tinha um pitbull, um cão enorme lá, muito feroz. Pois um dia o homem vinha chegando do trabalho, a menininha abriu o portão, mas na hora que ela abriu o portão, o cachorro escapou do vizinho. O cachorro do vizinho escapou. E olha, pegou na garganta da menina, trucidou a menina, matou a menina diante dos olhos do pai. O vizinho correu depressa, tirou o cão, e foi aquela situação desagradável, os vizinhos querendo linchar o vizinho, matar o cachorro, e acabaram matando aquele cachorro por causa assim, do que acontecera, mas ninguém mais quis falar com o dono daquele cão. As pessoas isolaram ele. Era uma região assim, rural, e era preciso comprar sementes. Sabe o que aconteceu? Todos os comerciantes de sementes se negaram a vender sementes para aquele homem, o dono do cão que matara a menininha.
E aquele homem ficou sem semear. Chegou a época de semear. Ele preparou o terreno, mas não havia ninguém que lhe fornecesse semente. Sabe o que fez o pai da menininha morta? O pai da menininha morta pegou metade das sementes dele. Foi lá, conversou com o homem e deu metade das sementes para que o homem pudesse semear. Os amigos, os vizinhos disseram: você é doido, o camarada deixa um cão solto, mata a sua filha, você vai dar metade das suas sementes, sua colheita vai ser diminuída, você vai passar necessidade. Ele disse: não tem problema, o que Deus coloca no meu coração é que eu devo perdoar essa pessoa. E eu perdoei, e por isso que eu fui lá ceder as sementes para ele. Gente, perdoar dessa forma só por Deus mesmo. Porque uma pessoa normalmente, ele quer desejo de vingança, ainda mais quando um filho é morto por um animal que pertence a uma pessoa, a pessoa quer assim dar o troco. E ninguém naquela região queria perdoar aquele homem, o dono daquele cão. Algumas pessoas têm muita dificuldade para perdoar. As pessoas até falam do perdão, até aconselho, mas quando acontece com a pessoa tem dificuldade de perdoar, de exercer essa virtude que é o perdão. José, por exemplo, se preparou a vida inteira para perdoar. Na casa de Potifar, ele foi alvo da falsa acusação da esposa de Potifar, mas ele não revidou. Ele ficou quieto, foi levado para a prisão e na prisão se tornou uma pessoa abençoada. Gente, se José não tivesse perdoado a mulher de Potifar, ele não conseguiria ser uma bênção dentro da prisão. Como eu disse ontem, uma pessoa amargurada, raivosa, uma pessoa nervosa, nunca iria despertar no carcereiro a confiança de cuidar dos outros presos. E José despertou essa confiança, porque ele tinha, assim, perdão no coração, ele tinha amor pelas pessoas. Ao perdoar, sentia-se perdoado por Deus. José não se esqueceu dos males recebidos dos seus irmãos, mas ele não ficou remoendo as coisas do passado, procurando justificar alguma atitude dele. Eu estou fazendo isso porque já fizeram comigo. Geralmente as pessoas dizem assim: eu estou fazendo isso porque já fizeram comigo, então não tem nenhum problema. E justifica, quer amansar a consciência, justificando as suas atitudes porque já fizeram com ele, tá? Veja, José deixou Deus conduzir a sua vida e deu uma segunda chance para a sua família que era disfuncional. José queria restaurar essa família e conseguiu. Essa nova chance que José deu para a sua família foi preciosa e trouxe felicidade para todas as pessoas. Se José não tivesse perdoado os irmãos, a história de José teria um final diferente do que teve. Terminou a história com Jacó abençoando todos os filhos seus e abençoando também os filhos de José. Feliz no coração, assim, entregando, morrendo, descansando, porque viu que Deus conduzira todas as coisas. E o melhor, Jacó estava pleno de confiança de que José era uma pessoa usada por Deus, que havia perdoado seus irmãos. Olha, quando Jacó ele foi ao encontro de Esaú, ele não esperava o perdão. Tanto que ele, quando à noite sentiu que tinha uma pessoa do lado dele, lutou com o anjo até o amanhecer, pensando que era Esaú. E quando ele soube que Esaú está vindo com 400 homens, Jacó ficou desesperado. Disse: pronto, Esaú não me perdoou. Mas quando Esaú chegou, Esaú tinha perdoado Jacó. E os dois se abraçaram e choraram. José soube dessa história. Jacó contou para ele. E José aprendeu a perdoar. Então, que possamos aprender a perdoar. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Há pessoas que fizeram mal contra você, com certeza. Ninguém está imune a ser, por exemplo, ofendido, ou ter prejuízo por causa de outras pessoas, ou ser traído. Mas tire essa raiva do seu coração. Deixe que Deus dê o pagamento às pessoas que fizeram mal para você. É a lição dessa semana, a lição profunda, prática. Não dá apenas para estudar essa lição, tem que praticar. Por isso a lição de hoje fala sobre aprendendo a perdoar. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado, porque essa lição fala conosco profundamente e de forma íntima. Não é fácil, Senhor, perdoarmos a quem nos fez o mal. Senhor Deus, muitos ainda têm no coração problemas com respeito ao perdão. Tem amargura, tem ressentimento, tem rancor. Então, em nome do Senhor Jesus, tire esse rancor, essa inimizade, essa situação que está impedindo que essa pessoa viva plenamente. Tire essa inquietação de cada coração que sofre com situações que lhe foram infligidas por outros.
e a tua bênção a todos, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. E ó, fica com Deus. Não esqueça, pratica o perdão. Não é fácil, mas tem que começar. Se você não começar, é como diz aquele ditado, você não vai conseguir chegar lá na frente se não der o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém.